Bíblia já está aberta aí em Lucas capítulo 9. Nós vamos ler os versículos 51 a 62. E hoje nós vamos compartilhar sobre um assunto que talvez você ache que não tenhamos como tirar uma coisa boa desse assunto. Nós vamos falar hoje sobre os benefícios da rejeição. Alguém aqui gosta de ser rejeitado? Eu acho que de alguma forma todos nós já fomos rejeitados. E eu tenho certeza que ninguém gostou. Estou certo? Ninguém gostou. Ninguém gosta. E se eu disser para você que à luz das Escrituras dessa noite, nós vamos encontrar alguns benefícios à rejeição. Eu não sei se você vai dizer amém agora, mas eu espero que no fim você diga. Irmãos, nós estamos baseando essa meditação numa palestra que nós ouvimos. Quem aqui participou do Summit esse ano? Tem uma turma boa aí, graças a Deus. Nós ouvimos uma palestra no Summit esse ano de um japonês chamado Jin Zhang, eu acho que é assim que fala o nome dele, Jin Zhang. E essa palestra falou muito comigo, irmãos. Essa palestra, logicamente que a gente foi muito ministrado, mas esta palestra especificamente, ela ministrou muito ao meu coração, porque nós, irmãos, geralmente tememos aquilo que amedronta as pessoas. E a rejeição é algo que amedronta todo mundo. Todas as pessoas têm medo disso. Então nós vamos ler como nosso Senhor reagiu quando rejeitado. Versículo 51. E aconteceu que ao completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada, mas não o receberam. Você pode repetir isso? Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, e o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, geralmente a rejeição ela está associada ao não. Ouvir um não é algo difícil para nós. Porém, o não, ele
está mais associado à opinião de quem é rejeitado do que aquilo que a pessoa que está dizendo não de fato quer dizer. Quando um pai, por exemplo, diz não para o filho, ele, segundo o que a palavra diz, via de regra, ele está querendo o bem do seu filho. Mas geralmente o filho não entende assim. Geralmente os filhos, quando ouvem um não dos seus pais, eles acham que os pais estão rejeitando o seu propósito, o seu pedido, a sua necessidade. O fato, irmãos, é que nós queremos ser heróis da nossa própria vida. Você ouve das pessoas que você tem que ser forte. Você ouve das pessoas que você tem que ser destemido, que você tem que ser corajoso, corajosa. Mas é fato que quando nós ouvimos um não, é fato que quando alguma porta se fecha, meu irmão, minha irmã, isso nos abate. Às vezes nos abate profunda e significativamente. Quando nós lemos as Escrituras, irmãos, nós vamos perceber que Jesus também foi rejeitado. Ele não foi rejeitado só nesta ocasião aqui. Ele foi rejeitado em algumas ocasiões. Mas nós vamos perceber, irmãos, que mesmo tendo sido rejeitado, mesmo estando consciente de que ele era pessoa não quista em algumas situações, em alguns lugares, Jesus, ele não recuou da sua missão, não recuou do seu propósito, ele não se desfez daquilo que ele entendia que era a vontade de Deus para a sua vida. As autoridades das ciências emocionais têm chamado, irmãos, de postura neuroótica, que traduzindo é a maneira da gente enxergar as coisas. E eles têm dito que a postura neuroótica da nossa sociedade, da sociedade do nosso tempo, é uma postura que gerou aquilo que também foi batizado como síndrome do imperador. Você já ouviu falar sobre isso? Síndrome do imperador. Sim ou não? Não. A síndrome, quem tem filho muito pequeno, certamente já deve ter ouvido falar. A síndrome do imperador, irmãos, é uma doença terrível, que tem vindo como um rolo compressor na nossa sociedade, que transformou as nossas criancinhas, principalmente, em reizinhos, em princesinhas. E às vezes a gente trata os nossos filhos assim, né? A minha princesinha. E às vezes alguém vai levar o filho no shopping e ele quer comer lá naquela lanchonete que dá para ele uma coroa, e aquela criança sai passeando pelo shopping como uma coroa. Nós estamos inculcando na cabeça dessas crianças, nós estamos inculcando na cabeça desses futuros jovens, porque essas crianças vão crescer, que elas não podem ouvir não. E aí às vezes a gente diz um não para essa criança, o que ela faz? Você já deve ter ouvido já deve ter visto essa cena. Há uns anos atrás eu vi uma cena assim no supermercado, de uma criança, e eu me deparei assim com a cena, né? Uma criança naquela parte baixa do supermercado, porque tudo lá está arrumado, sabe? É contra você, irmão, irmã. A maneira que eles arrumam aquele negócio lá é contra você, porque os doces ficam tudo baixo, tudo na altura das crianças, não tem doce no alto, é tudo baixo. E aí uma criança ali, esperneando, sapateando, que queria um doce, a mãe disse que não, e eu me deparei com aquela cena, com aquele susto, e a criança naquele momento, ela se jogou no chão e começou a rolando,
E ela gritava, e ela rolava, e ela gritava. Aí chegou outra pessoa, parou do meu lado, ficou olhando, e eu olhando, a pessoa olhando. Aí a pessoa falou assim comigo: há uma surra. E eu falei assim: em quem? Em quem? Na criança ou na mãe? Quem é que está merecendo a surra aí? Porque a gente está se acostumando, irmãos, a não dizer não para as pessoas. A gente está se acostumando a compensar a nossa falta de atenção com os filhos, dando para eles tudo o que eles pedem, dando para eles presentinhos. Só que a vida vai dizer não para os nossos filhos um dia. A vida vai dizer não para a gente um dia. Algumas portas vão se fechar para nós, e nós não poderemos agir de forma tirana, de forma autoritária, como tantas vezes nós temos agido. O fato é, irmãos, que nós estamos castrando a nossa sociedade, e quando isso chega na igreja fica pior, porque às vezes a gente acha que a gente não pode dizer não para as ovelhas. Às vezes os líderes vão achar que eles não podem dizer não para o seu liderado, e a gente tem um medo de perder, entre aspas, as pessoas, porque as pessoas não podem ser contrariadas. O fato é, irmãos, que nós precisamos aprender a viver uma vida que inclui no seu contexto a rejeição, por mais dura que ela possa ser. E é aí que eu trago para a nossa meditação o Jin Jang, lá da palestra, porque esse sujeito, ele, na dinâmica dele de vida, na sua vida profissional, ele teve algumas portas fechadas, e aquilo trouxe um abatimento tão terrível para ele, que ele chegou a uma conclusão: ou eu aprendo a ser rejeitado, ou a minha vida vai parar. E ele então criou um método. É um método meio estranho, eu confesso, eu concordo, mas ele criou um método, e o método dele é o seguinte: a partir de hoje, eu vou sair de casa com o desejo de ser rejeitado. Eu vou sair de casa e vou procurar ser rejeitado, porque eu não tenho mais medo de rejeição. E ele então anotava lá no caderninho dele alguns motivos, algumas maneiras que ele ia ser rejeitado. Então ele saía de casa, chegava no ponto do ônibus e falava assim: moça, me dá um abraço. Aí a moça falava assim: eu não te conheço. E aí ele chegava lá numa sorveteria e falava: me dá um sorvete aí de graça. E aí o funcionário falava: eu não vou te dar nada de graça, o sorvete aqui é vendido. E ele foi criando maneiras de ouvir não, em coisas que ele já sabia que ele ouviria não. Mas ele começou a perceber que algumas coisas que ele pensou que ele ouviria não, ele recebeu sim. E ele conta que um dia chegou no metrô e pediu para uma moça se levantar do banco que ela estava, porque ele estava cansado e queria sentar. E a moça falou assim: tá bom, pode sentar. Ela levantou, ele sentou. E ele chegou à conclusão: gente, a soma de alguns nãos é igual a sim, vira o sim. Eu não vou ouvir não para o resto da vida, eu vou ouvir sim também. Então eu preciso aprender a ouvir os dois, porque eu vou ouvir sim e eu vou ouvir não. E dessa maneira ele superou o medo de ouvir não. Dessa maneira ele se tornou uma pessoa mais confiante. Eu conheço um santo presbítero que fala que bobo não é quem pede, bobo é quem dá, né? Que às vezes o filho faz de bobo, né, Paulo? O filho vai lá já grandão, trabalhando, e pede o celular para o papai. Bobo não é quem pede, bobo é quem dá. Irmãos, nessa noite eu queria olhar para as Escrituras, para que a gente aprenda o caminho do sim, mas que a gente não se esqueça que nós, enquanto servos de Deus, que você, minha irmã, enquanto boa esposa,
enquanto boa mãe, que você, meu irmão, enquanto bom funcionário, que você, meu irmão, enquanto servo de Jesus, não pode fugir, não pode se fechar no medo da rejeição e criar uma espécie de rejeição à rejeição, porque às vezes ouvir o não, a pessoa até fecha o tempo, a pessoa emburra a cara, a pessoa fica diferente. Nós temos alguns personagens bíblicos, irmãos, que foram rejeitados. Deus, diz a Bíblia, que 400 anos depois que o povo de Israel estava no Egito, Deus se lembrou do povo. Deus se lembrou do povo. E Deus falou com Moisés: eu vou libertar o meu povo. O povo disse o quê? Amém. Já era tempo. Glória a Deus. E aí mandou Moisés falar com Faraó. Moisés gaguejou, né? Chamou Arão para reforço. Chegou lá, o Faraó, Deus mandou dizer que ele quer que você liberte o povo dele. Faraó, você acha mesmo que eu vou libertar essa mão de obra barata que eu tenho? Eu vou dispensar meus funcionários assim a troco de nada? Não. E aí Deus começa a mandar praga sobre o Egito. E veio a primeira praga. Depois da primeira praga, voltou em Faraó. Faraó, não. E veio a segunda praga, e não. E veio a terceira praga, e não. E vieram quantas pragas, gente? 10 pragas. 10 pragas. E a praga do Faraó, depois que disse sim, se arrependeu no outro dia e já botou o exército atrás. O povo de Israel foi rejeitado no seu pedido. Eu fico pensando, irmãos, em Ana. Eu não sei se você sabia, mas o milagre que mais acontece, que mais repetiu na Bíblia, é o milagre da mãe estéril que concebe, que dá à luz. Eu louvo a Deus por essa dádiva. A Bíblia diz, irmãos, que Ana era uma mulher triste. Porque Ana, na obrigação dela, dentro da cultura dela, ela teve que providenciar uma outra esposa para o seu marido, porque ela não podia ter filhos. Então ela tinha que providenciar que o nome do seu marido não morresse. E ela escolheu uma mulher chamada Penina, e essa mulher judiava de Ana. Essa mulher falava: Ana, ele pode até gostar de você, mas quem dá filho para ele sou eu. E a Bíblia diz, irmãos, que Ana vinha ao altar, e ela vinha ao templo, e ela se derramava diante de Deus, e ela chorava diante de Deus. E eu fico imaginando quantas foram as orações, as lágrimas e o sentimento que Ana sustentou. Irmãos, eu fico pensando em Moisés, aquela pessoa tão fantástica. Moisés, sem dúvida nenhuma, é o personagem mais importante do Velho Testamento. Deus tira o povo do Egito, o povo está andando pelo deserto, aquele povo difícil, segundo a Bíblia, e aí no momento de nervosismo, Moisés bateu com um cajado na rocha com raiva, e Deus olhou para Moisés e falou assim: Moisés, que é isso, Moisés? Por causa da tua ira, Moisés, você só vai avistar a terra de longe, Moisés, você não vai entrar na terra. Aí eu fico pensando, meu Deus, caminhar 40 anos com aquele povo, caminhou 40 anos no deserto, na hora do leite e mel,
Deus falou com Moisés: Moisés, você não vai entrar não, Moisés. Vem aqui no monte e olha a terra, porque é o mais perto da terra que você vai chegar. Eu fico olhando para essas situações na Bíblia, irmãos, e fico pensando no tratamento de Deus para nós, naquilo que Deus quer falar conosco, quando Ele diz não para nós. Quando Deus às vezes diz não para você, meu irmão, porque o não de Deus para você é melhor que qualquer sim que você podia receber. O Senhor Jesus falando sobre isso, Ele nos diz lá no Sermão do Monte: olha só, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-lhe-á. Mas qual é o pai que o filho, quando pedir a ele um pão, vai dar a ele uma pedra? Qual é o pai que o filho, pedindo a ele um peixe, ele vai dar uma cobra? Sabe o que é, irmãos? Às vezes a gente pede mal. Segundo Tiago, no capítulo 4, às vezes o nosso pedido é só para a gente esbanjar nos nossos prazeres, é só vaidade. Eu quero olhar para a palavra nessa noite e entendermos como que Jesus nos ensina algum benefício sobre rejeição, se é que existe. E aí, eu convido você para que, atentando para alguns versículos, você perceba isso. Bom, primeiramente, nós já reforçamos o versículo 53, quando Jesus não foi recebido. Jesus, ele foi categoricamente rejeitado. Mas essa é a primeira observação que eu quero fazer. Isso não afetou Jesus em absolutamente nada, porque Jesus já estava treinado para ser rejeitado. Jesus se treinou para isso. Jesus se preparou para isso. Sabe, meu irmão, a rejeição, ela vai deixar de ser mortal para você, ela vai deixar de ser venenosa para você, quando você se treinar para ela. Quando você ouvir, por exemplo, aquilo que Martinho Lutero falou. Martinho Lutero dizia o seguinte: eu não espero nada das pessoas, muito pouco de mim mesmo e tudo de Deus. Nada das pessoas, pouco de mim e tudo do meu Senhor. Irmãos, Jesus, ele tinha compreensão de que para vencer tinha que sofrer. Ele sabia disso. Jesus tinha a ideia, irmãos, de que o não é um direcionamento e nem sempre uma negação. Jesus tinha compreensão, irmãos, de que o sim às vezes é auto-engano. E está aqui um aspecto que às vezes nós somos tão traídos com o auto-engano. Porque, meu irmão, minha irmã, você gosta do auto-engano. Eu e você gostamos do auto-engano. Sabe quando você, está chegando a época que a gente sempre procura uma coisa gelada, porque está calor para chuchu. Você procura uma coisa gelada, e aí quando você toma o gelado, quando você chupa aquele picolé, toma aquele sorvete, dá aquela nevralgiazinha no dente, não tem? O dente dá aquela doída, mas você fala assim: não é nada não, eu vou chupar esse picolé do outro lado. Isso é autonegação, gente. Isso é um sinal que você deve ir para o dentista. Mas quem é que gosta de ouvir aquele barulho daquele treco zoando no nosso dente? Então a gente nega, a gente finge que não está doendo,
a gente finge que aquela dor ali não foi bem uma dor. E quantas pessoas vão vivendo assim? Elas sentem dores, mas elas escondem as dores. Elas escondem as dores dos seus familiares. E aí, às vezes, quando você vai socorrer a pessoa, a coisa já se agravou, o negócio já se aprofundou. Você não teve condição de tratar, às vezes, um problema relativamente simples, que se agravou tanto porque a gente nega. A gente foge, irmãos. Às vezes você tinha que dizer não, mas você diz sim por causa da comodidade. Você não diz sim por causa da sua convicção. Você diz sim por causa da comodidade. Porque você acha que o não vai soar bem. O problema, irmãos, daquela síndrome do imperador que nós falamos lá, é que isso cria um vício. E qual é o vício? Qual é o problema? É o vício do sim. É o vício em sermos atendidos. São pessoas que não querem mais se frustrar. São pessoas que não conseguem mais passar pela frustração. São pessoas que esperam cada vez menos e se frustram cada vez menos. E nós estamos nos tornando uma geração assim, de pessoas que praticamente se enlouquecem quando são contrariadas. E Jesus deixa claro para nós, irmãos, que nós precisamos aprender com isso. Eu quero chamar sua atenção para o versículo 54. Meu Deus, que Deus nos livre disso. Olha a oração dos nossos irmãos. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Vamos queimar quem rejeita o Senhor, Deus? Vamos orar para mandar fogo no perseguidor? Para Deus mandar fogo naquela pessoa que fala muito da célula? Meus irmãos, às vezes a gente acha que a gente pode resolver as coisas com a força. A nossa reação à rejeição, ela é tão terrível, que às vezes ela manifesta-se de forma violenta. Isso pode acontecer na sua casa, meu irmão, na sua casa, minha irmã. Nós não podemos ficar preocupados em ficarmos escolhendo as palavras, porque senão a gente vai atingir ou vai contrariar alguém. Jesus, ele olha para esses dois discípulos, e eu queria chamar sua atenção para algo relacionado ao pensamento de Tiago e João, porque Tiago e João, Jesus foi abordado pela mãe de Tiago e João uma vez, e a mãe deles falou assim: Senhor, quando entrares no teu reino, o Senhor não podia preparar um lugar à sua direita para o meu filho Tiago e uma à esquerda para o meu filho João, não? Essa ideia do privilégio, essa ideia da vantagem, isso é uma ideia que já vinha da mãe deles, e eles apenas reproduziram isso. Nós vamos ver, irmãos, isso acontecendo lá atrás, na família de Isaac. Porque Isaac e Rebeca tiveram problemas com a criação dos filhos. Eles tiveram filhos gêmeos, e a Bíblia diz que a mãe privilegiava Jacó, e o pai privilegiava Esaú, e isso deu errado. Os irmãos brigaram,
os irmãos competiram, os irmãos se traíram mutuamente. Irmãos, Jesus estava treinado para rejeição, mas Ele está nos ensinando aqui que nós devemos tomar cuidado, muito cuidado, com aquilo que passa no nosso coração. O versículo 55 vai dizer que os discípulos foram repreendidos, e Jesus disse: vós não sabeis de que espírito sois. Eu não sou esse não, o meu espírito não é esse aí não, o meu espírito não é esse da violência, o meu espírito é o espírito da salvação e não da destruição. Meu irmão, minha irmã, ao invés de você orar para Deus jogar fogo em alguém, ora para Deus jogar amor em alguém. Ora para Deus derramar o amor dele, que transforma as pessoas. O fogo de Deus vai chegar no tempo oportuno, vai ser no dia do juízo. Enquanto não chegar esse dia, clame a Deus para Ele derramar graça sobre as pessoas, salvação sobre as pessoas. Em segundo lugar, irmãos, nós vamos perceber, além do treinamento que Jesus já tinha recebido, Jesus também estava vacinado contra as desculpas. Sabe por quê, irmãos? Porque o politicamente correto nos ensinou a dizer não através da desculpa. O que está acontecendo é que a gente diz sim com cara de não, já viu? As pessoas combinam coisas que elas sabem que elas não vão cumprir, e isso é feio, e isso é mal. Se você observar os versículos 57 em diante, você vai ver gente prometendo coisa. Senhor, eu vou te seguir, Senhor. Senhor, primeiro eu vou enterrar meu pai. Senhor, as pessoas estão prometendo coisas que elas não estão dispostas a fazer. Então Jesus entendeu mais uma vez que ele estava sendo rejeitado, porque ele se dirigia diretamente a alguém e dizia: segue-me, e essa pessoa dava uma desculpa. Essa pessoa não dizia não, mas ela dava uma desculpa. Está aí uma coisa que eu acho que a gente aprende fácil, hein? Como a gente sabe da desculpa, irmãos? Como a gente sabe da desculpa? Eu não sei se você já reparou, mas às vezes a gente é muito rígido quando o defeito é do outro, mas a gente é muito complacente quando o defeito é nosso. Quer dizer, o nosso atraso tem uma desculpa, o atraso do outro não tem perdão. Quando o outro se atrasa, fulano é desorganizado, fulano sempre atrasa. Mas quando você se atrasa, você tem uma explicação para dar. Irmãos, Jesus já estava plenamente consciente de como as pessoas costumavam fazer. Versículo 59, a outro ele disse: segue-me, e esse disse: eu vou primeiro enterrar meu pai. Eu fico pensando, irmãos, numa conversa de Jesus com uma mulher cananeia. Talvez na sua Bíblia esteja como mulher Ciro-fenícia. E aquela mulher, que era uma mulher estrangeira, chegou até Jesus com um pedido: Senhor, minha filha está muito enferma, eu preciso que o Senhor faça algo por ela. Irmãos, Jesus falou uma coisa com aquela mulher que dá até arrepio. Jesus falou assim: não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Eu fico pensando, se você ouvisse um negócio desse, como é que você ia se sentir, né? Como que você é uma pessoa necessitada, porque eu imagino, irmãos, que para uma pessoa ir a alguém que ela não conhece e pedir alguma coisa, é porque ela está precisando muito. E ela foi, e ela se humilhou, humildemente compareceu,
E ela ouviu essa palavra desanimadora. Eu não posso deixar de atender aos filhos para atender você. E eu, irmãos, eu tenho um apreço por esse, sei lá, eu chamaria de espírito esportivo dessa mulher, porque ela olha para ele e fala assim: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, Senhor. É como se ela dissesse para Jesus: o que vier do Senhor para mim está bom. Eu já tinha um não quando eu cheguei aqui, e qualquer coisa para mim serve. E quando ela falou assim, Jesus falou: mulher, que fé é essa, mulher? Senta na mesa, porque agora você vai comer como filho. Você agora vai desfrutar do banquete. A sua filha está curada. Sabe, meus irmãos, nós precisamos nos desvencilhar desse costume, dessa cultura que nós vamos adquirindo com o tempo. Que Deus desfaça isso do nosso coração, em nome de Jesus. O que dizer de Oséias? Você conhece a história de Oséias? Não? Oséias foi aquele profeta que Deus chamou e falou assim: Oséias, eu quero falar com o meu povo, e eu vou falar através de você. Então, você vai no prostíbulo, você vai se casar com uma mulher de lá, porque o seu casamento com essa mulher representa a minha relação com o meu povo. Meu Deus. Ô missão boa para fugir, não, gente? Ô missão boa para a gente fugir, para a gente inventar uma boa desculpa, uma sonora desculpa. E a Bíblia diz que Oséias vai, e a Bíblia diz, irmãos, que Oséias se casa com essa mulher, e a Bíblia diz que essa mulher concebe filhos, e a Bíblia dá a entender que Oséias nem sabia se esses filhos que iam nascendo eram dele ou não. E a Bíblia também diz que essa mulher fugiu, largou o marido, e voltou para onde? Voltou para o mesmo lugar, voltou para o mesmo chiqueiro que ela morava, voltou para a mesma lama. Só, irmãos, que o tempo passa, né? O tempo passa, e com o tempo, gente, a beleza também passa. É assim, as coisas vão se desarrumando na gente. Ontem eu conheci o Noah, nenenzinho, fiquei com uma inveja dele, tanto cabelo que ele tem. O tempo passa, o cabelo vai acabando. Ela voltou para o prostíbulo, mas ela envelheceu, ela já não servia mais para aquele ambiente. E Oséias foi buscar essa mulher, sabe aonde, gente? Ela estava sendo vendida como escrava, porque no prostíbulo ela já não servia mais. No prostíbulo ela já não mais atraía os homens. Ela estava sendo vendida para ser escrava, para ser uma serviçal na casa de alguém. E sabe o que Oséias faz? Oséias bota a mão no bolso e compra aquela mulher. Ele compra aquela mulher como escrava, e ele coloca aquela mulher na casa dele como esposa. Meus irmãos, enquanto a gente está dando desculpa para Deus, Deus está honrando a gente. Enquanto a gente fica dando desculpa para Deus, Deus continua nos amando com o amor incondicional dEle. Deus continua fazendo a obra dEle na nossa vida. Deus continua com o mesmo olhar para nós, com a mesma graça, que me parece tão solidária. Então, meu irmão, abandone, em nome de Jesus, todas as desculpas, porque Jesus já está vacinado quanto a elas.
E outra, não seja você aquele que desanima por causa da desculpa dos outros. Não, ninguém faz, ninguém me ajuda. Não seja você esse, esteja vacinado como Jesus. Em último lugar, irmãos, eu quero aprender com você sobre a rejeição, e isso é o terceiro benefício dela. De que além de estar treinado, além de estar vacinado, Jesus estava treinando os seus discípulos para a rejeição. Jesus estava ensinando a eles, Jesus estava mostrando a eles, que era importante trabalhar a sua própria ira, trabalhar a sua própria frustração, trabalhar as suas próprias desilusões, porque nós precisamos, irmãos, fazer parte de um exército que perde batalhas, mas que não entrega a guerra. Não desanima quando perde uma batalha. Você vive numa sociedade tão violenta, e nós falamos sobre isso aqui no começo. E se a gente vive nessa sociedade tão violenta, por que nós vamos ser cristãos violentos? Se nós vivemos numa sociedade tão desigual, como que nós vamos ser cristãos desiguais também? E aí eu quero voltar um pouquinho lá em Tiago e João, né, nesses crentes brigões. É gente que bate no peito para falar do meu direito. É gente que briga na vizinhança por causa dos seus filhos. Que bobagem. Você briga por causa da briga do seu filho com o vizinho, no outro dia o seu filho já está de boa com o filho do vizinho e você está lá zangado à toa. Meus irmãos, nós vivemos num tempo de tantos ataques, de tanta gente querendo passar o outro para trás, de tanta gente tentando impor sobre nós uma injustiça, uma vantagem. Às vezes eu tenho a impressão que alguns irmãos, alguns crentes estão vivendo em campanha eleitoral. Porque os políticos que são assim, os políticos que têm um discurso bonito para tudo, os políticos que querem achar que tem uma obrigação de agradar o votante, o eleitor. E você, meu irmão, minha irmã, deveria pensar em agradar primeiro a Deus. Aliás, Pedro, lá em Atos 4, ele vai dizer, quando foi preso, diante do Sinédrio, eles falaram: vocês não podem pregar, vocês estão pregando Jesus. Pedro falou assim: olha só, isso é o que vocês estão dizendo, mas o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte: importa obedecer a Deus, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E pronto. É como se Pedro dissesse: se eu tiver que ser preso de novo porque eu estou pregando, eu vou. Eu não me importo. Se eu tiver que passar por isso que eu estou passando aqui agora de novo, por causa de Cristo, eu vou passar. Portanto, meu irmão, minha irmã, quantas são as pessoas deprimidas, ansiosas, preocupadas, frustradas, que você conhece, que convivem com você, ou que talvez você não seja neste momento. Talvez você seja uma dessas pessoas que está frustrada, porque está se sentindo rejeitado, ou rejeitada. Irmãos, há muitos benefícios no confronto, há muitos benefícios no não. E a gente só aprende a levar sim quando a gente começa a levar não. Há um tempo atrás eu chamei uma moça, uma jovem. E essa jovem era uma
uma moça muito bonita, que engatava um relacionamento após o outro. Ela terminava um e engatava o outro, sempre assim, ela estava sempre namorando. E um dia eu chamei essa moça e falei assim, nesse intervalo, eu chamei rapidinho, né, porque senão ela já engatava outro. E eu chamei e falei assim, minha irmã, eu acho que você tem que dar um tempo pro seu coração. Você tem que dar um tempo pro seu coração, porque a gente só aprende a ser par quando a gente aprende a ser ímpar. Você só vai se dar bem com a pessoa quando você ficar bem com você. Porque você está querendo encontrar na pessoa aquilo que você não tem em você. Relacionamento não é para isso. E eu louvo a Deus, porque depois disso, ela começou um relacionamento que ela namorou, noivou e casou. Porque a gente tem que ouvir não, gente. A gente tem que aprender a dizer não para nós mesmos. E às vezes o pecado chega e você fala sim, porque você não resiste. E Deus então, através da sua palavra, através do seu Filho, através desta escola de Jesus, Ele nos ensina um pouquinho sobre como nós podemos viver, mesmo que nós enfrentemos frustrações nesta vida. Então, meu irmão, eu já quero dizer para você que às vezes o não de Deus é para o seu bem. Amém? Às vezes o não do pastor é para o seu bem. Amém? Às vezes o não do seu pai, da sua mãe é para o seu bem. Amém, jovem? Aleluia. Às vezes, meu irmão, Deus fecha uma porta porque atrás dela tem um perigo. Então esse não, ou esse aparente não, na verdade é um sim, porque ele é um livramento para a sua vida, porque ele é graça de Deus, porque ele é benefício de Deus. Às vezes, irmãos, aquela aparente derrota, ela se revela lá na frente uma grata e gloriosa vitória, porque faz parte do plano de Deus. Na sua última oração, pelo menos registrada, Jesus, ele pede ao Pai que, se possível, passasse dele aquele cálice, mas ele mesmo diz não à sua oração. Senhor, não seja feito conforme a minha vontade, Senhor, seja feito conforme a tua vontade. Eu desejo que eu e você hoje, meu irmão, minha irmã, aprendamos com a rejeição, porque ela tem benefício. A própria mesa do Senhor, irmãos, ela é um momento de renovo. E o que é o renovo da aliança com Deus, se não nós rejeitarmos, se não nós negarmos todos os nossos pecados, se não nós consertarmos diante do altar todos os nossos pecados, se não nós dizermos para Deus: Senhor, eu me arrependo daquilo que desagrada ao Senhor, para nunca mais. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, possamos desfrutar dessa graça de Deus,